Cidade. Painel com o professor Marco Aurélio. A Procuradoria-Geral da República pede a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado. Aqui estão os crimes imputados pela PGR ao ex-presidente: liderar organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, e deterioração do patrimônio tombado. Professor Marco Aurélio Freire, bom dia, professor. Muito bom dia, Vitor, bom dia, Renata, bom dia aos ouvintes do Manhã Cidade. Vitor, você colocou, né, ontem, como você falou, o Procurador-Geral da República fez o que a gente chama de alegações finais. É aquele momento no processo no qual ele conclui, depois de todos os autos, as provas que foram colocadas, ele conclui o pedido dele. Ele poderia, inclusive, fazer um pedido de absolvição. A gente, às vezes, pensa que o Ministério Público é só para acusar, mas poderia. Porém, dentro do que ele considerou pediu pela condenação. Inclusive, o que ele diz é que é uma grande trama conspiratória. Ele diz também, né, que há um amplo conjunto probatório, e aí ele vai fazendo a ligação entre cada uma dessas situações, desses crimes, e o que os acusados fizeram, segundo ele. Um detalhe, não é só Bolsonaro, é Bolsonaro e mais 7, incluindo, por exemplo, o Walter Braga Neto, que está preso, foi o candidato a vice de Bolsonaro a general, Augusto Heleno também, o Alexandre Ramagem, enfim, o que se chama de núcleo duro, todo mundo aí, né, foi considerado culpado, enfim, pelo Gonê. Claro, ele está fazendo a pedido de condenação por isso, né? E aí, depois dessa alegação, as defesas vão ter 15 dias para se apresentar. A primeira defesa é a do Mauro Cid, porque ele é um réu delator, né? E depois as outras 7 defesas em conjunto vão ter o mesmo prazo de 15 dias depois do Mauro Cid. Ou seja, o processo continua, e ao final de todas essas defesas, aí sim a turma do STF vai fazer o julgamento e a gente vai ter o resultado. Isso demora um pouco no direito, mas tudo indica que, pela caminhada do processo, ali por volta de setembro, outubro, é possível que já tenhamos até um resultado. Se, né, os prazos forem seguidos à riscas, dá para pensar nisso. Em setembro poderemos ter a conclusão desse processo, pelo visto. Porém, depende muito do que os juízes vão fazer. Então, a conferir. Ainda tivemos o episódio do ministro Alexandre de Moraes com um advogado, né? Acho que o advogado do Felipe Martins. Ele disse: quando eu falo, o senhor fica quieto. Exato, teve. De vez em quando você vê, né, esses arrobos entre os juízes do STF, não é de hoje, né, e algum advogado, às vezes, presente numa sessão. Isso não é tão incomum, infelizmente, mas isso sempre, de vez em quando, ocorre, e dessa vez Alexandre de Moraes, né, protagonizou esse episódio. E, enfim, é muito comum isso ocorrer no STF, e em outros tribunais do Brasil, de vez em quando, ocorre também. Tarifaço, professor. Tivemos agora já ajustada a lei da reciprocidade. O que isso significa? Olha, em 2 de abril, nesse ano, o Congresso fez a lei de reciprocidade justamente para que o Brasil tivesse um instrumento para responder qualquer governo estrangeiro que fizesse alguma medida contra o Brasil. Foi uma prévia ali, foi um preparatório que o Legislativo fez para que o Executivo, né, pudesse ter um instrumento. Agora, só que a lei foi feita em 2 de abril, é recente, e não tinha uma regulamentação, ela não estava organizada. E aí, por isso, o presidente Lula, né, o governo federal, foi lá e fez a regulamentação por meio de um decreto. E o que é que diz na regulamentação? É o seguinte: agora o Brasil vai ter um instrumento para realizar alguma demanda de volta, né, uma vez que foi retaliado, pode fazer uma retaliação, uma vez que foi atacado. Essa é a ideia. E há 2 formas de fazer isso. Há o rito comum, né, que eles chamam de rito ordinário, e há um rito extraordinário, que é o que nós estamos vivendo hoje, que é o seguinte: vamos criar um conselho interministerial com gente do Ministério da Indústria e Comércio, com gente das Relações Exteriores, da Casa Civil, e vamos chamar também o pessoal que está afetado, o pessoal do suco de laranja, empresários, entidades associadas, para que vejam aí uma resposta. Mas esse conselho provavelmente vai se reunir logo para estudar as medidas, até porque quem deu prazo foi o Trump. 1 de agosto, o TikTok do relógio está batendo, então foi feita a regulamentação com essa pressa por isso. Professor Marco Aurélio Freire, muito obrigado e até amanhã. Até amanhã.